Olá, seja muito bem-vindo, você que está aí no YouTube, a nossa live todo domingo às 19h19 aqui no Instagram e em breve no YouTube também. E o tema de hoje, gente, como está escrito aí em algum lugar no Instagram e também está escrito aqui, o tema é a liberdade de ser você mesmo na comunicação. Mas e aí, eu quero saber como é que vocês estão, como é que passou de Natal, né, com a família, se foi tudo bem, se deu tudo certo, né, ou você passou sozinho, como é que foi seu Natal? Fala aí para mim, coloca aí se vocês passaram em casa quietinhos ou foram visitar os familiares, o que aconteceu. E eu escolhi esse tema, enquanto vocês vão respondendo aí, a gente vai trocando uma ideia de da onde que surgiu essa ideia de falar sobre essa liberdade, né, da comunicação. Eu pensei nesse tema já faz um tempo que eu queria falar dele, mas acabava que não dava certo, né? Sempre tinha um outro tema na frente que eu precisava falar, e acabava que não dava certo eu falar sobre isso. E aí, aconteceu que nessa semana eu atendi uma pessoa. Estou fazendo atendimentos, para quem não sabe, né? Estou atendendo ainda no online, né? Presencial começou há pouco tempo, comecei a voltar às aulas de pouquinho em pouquinho, mas ainda estou pegando firme no online. E aí eu estava atendendo uma moça antes do Natal, um pouquinho, né? Dia 23 de dezembro, e aí ela veio e me falou assim: Luanda, você não tem assim alguma dica, orientação a respeito de comunicação? Porque eu me sinto, às vezes, que eu não sou do jeito que as pessoas gostariam que eu fosse na comunicação. Eu gostaria de ser aquela pessoa que senta, que planeja no papel, tudo bonitinho, os pontos, e eu não consigo ser essa pessoa. Eu queria saber qual que é o meu problema, eu queria entender melhor isso. E aí, olha só, né? Ela veio procurar a resposta justamente comigo. Deu ruim, né? Eu comecei a explicar para ela, né? Exatamente o tema que a gente vai conversar hoje, que é muito mais importante você ser você mesma do que você ficar se preocupando em mostrar uma outra coisa que você não é. E esse, eu diria que é um dos grandes segredos da comunicação. É você ser você mesma, com as suas características, com seus trejeitos. Mas isso só é possível, só é capaz de acontecer se você conhece previamente as técnicas, as orientações de como falar em público, de como se apresentar. Senão, a gente fica meio perdido aí. Mas, enfim, né, ela veio me procurando, reclamando, né, falando que não sabia se comunicar bem, que não falava bem, porque ela não tinha essa metodologia de a fala dela em tópicos, e aí quando chegava lá na frente, ela falava de qualquer jeito, ela falava do jeito dela, né, do jeito como ela achava que era melhor. E no final das contas, ela saía insatisfeita da apresentação. Quantos de nós não terminamos uma apresentação e saímos com aquela sensação de, ai, nossa, ficou faltando alguma coisa. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente. Então, aí a gente começa a perceber que muitas vezes o problema não está na crítica do outro, né? Mas sim na nossa autocrítica, em como nós nos olhamos. E aí eu comecei a falar para a minha cliente o seguinte: para ela começar a reparar em como ela fala, em como ela se comunica, porque hoje ela já se comunica bem, ela já se comunica de uma forma que dá para entender. Inclusive, ela falou para mim que no final das apresentações dela sempre tinham elogios, mas ela nunca se sentia confortável com a apresentação. E a gente vai entender aqui o porquê. Quando eu falo a liberdade de ser você mesmo na comunicação, é justamente ter essa liberdade. Será que hoje você dá essa liberdade para você ser quem você é na sua comunicação?
ou você fica buscando métodos, trejeitos de outra pessoa, né? E na PNL a gente traz muito esse conceito de modelar pessoas de sucesso, de você olhar para uma pessoa que deu certo, que faz muito bem isso, e você modela isso. Só que muitas vezes eu vejo aí pessoas que estão modelando outras e que não têm um ponto de partida dentro delas, né? Um norte, um foco dentro delas. E essa coisa de mostrar quem você é na sua comunicação, para mim também foi um grande tabu. No passado foi um grande tabu. Quando foi em 2018, eu lembro até a data, né, dia 21 de novembro, porque foi o dia do meu aniversário em 2018, eu começando a minha primeira turma oficial, vamos dizer assim, estava pegando a minha primeira turma oficial no presencial. Então, eu sempre tive o sonho, sempre tive uma vontade imensa de ensinar, de lecionar, de ir para a área da educação. Aí acabou que eu fui totalmente no caminho oposto disso. Eu fiz administração de empresas, depois fiz uma pós-graduação na área de finanças e comecei a atuar dentro da área de finanças. Trabalhei vários anos dentro da área de controladoria e eu não me sentia completa, não me sentia bem trabalhando naquela função. Parecia, sabe quando você está num lugar e aí você sente que o seu potencial não está sendo todo utilizado ali, parece que falta muito. Você tem tanta energia para dar, mas falta você ter esse espaço. Era exatamente isso que eu sentia, né? Ter esse espaço de poder mostrar as minhas potencialidades. O que, na verdade, estava acontecendo ali é que eu não tinha esse espaço lá, porque aquela profissão, aquela função, nada tinha a ver com os meus talentos, com os meus pontos fortes, né? E aí, eu até estava lembrando que eu assisti um filme chamado Soul, lá da Disney, e quem não assistiu, super, super, super recomendo, muito bom o filme, muito bom mesmo. A animação da Disney é suspeita a falar, né? Porque é sempre bom, a gente nunca erra quando fala de animação da Pixar, né? Que agora é da Disney, mas caiu agora, no 5 de dezembro, o filme Soul, e aí você pode ir lá depois e assistir. Ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o propósito, sobre a missão de vida. E aí você vai percebendo que a comunicação, ela está intimamente ligada com isso também. Com você colocar os seus pontos fortes para se mostrar, estar alinhado ali com quem você é, com a sua personalidade, com o seu ser. Mas para isso você precisa se conhecer, para isso você precisa entender o que é esse ser. E aí, eu estava lá nesse meu trabalho, né, fazendo uma coisa que eu não gostava, sentia que não estava sendo explorada no meu potencial máximo, e resolvi estudar, resolvi me conhecer melhor, né, buscar o autoconhecimento. E aí eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva, onde abriu o meu caminho ali, iluminou a minha mente, que aí eu fui perceber, caraca, que tanto de coisa que eu não conhecia de mim mesma, e agora eu passei a conhecer. E aí, a partir desse momento que eu passei a conhecer, aí veio, né, de novo essa vontade de, nossa, eu poderia voltar a dar aula, né? Na verdade, voltar não, né? Eu poderia começar a dar aula. Porque dar aula, ministrar aulas, para mim, antes era só um sonho muito distante. Eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, quando a gente coloca aqueles nomezinhos, né, na camiseta do curso que você vai fazer, eu lembro que eu coloquei pedagogia, porque eu queria estar em contato com alguma coisa relacionada à sala de aula. Mas aí acabou que eu não fiz pedagogia, né? Eu fui para outro rumo, fiz administração, fui trabalhar na área empresarial e tudo mais. Mas sabe aquele sonho latente quando você tem, ele fica guardado ali, e hora ou outra
ele aparece, né? Geralmente no final do ano ele aparecia muito, ficava ali latejando, né? E aí, quando é que você vai colocar esse sonho em prática? Bom, chegou o fatídico dia que eu comecei a colocar esse sonho em prática, e aí, dia 21 de dezembro, não, 21 de novembro de 2018, estava eu lá dando a minha primeira aula presencial oficial. Eu já tinha participado de alguns projetos voluntários, minha vontade de dar aula era tão grande que eu participava de projetos voluntários para poder estar ali naquele ambiente de sala de aula, né, a troca de aluno com o professor. Eu queria estar ali, nem que fosse de graça, se fosse um projeto voluntário, estava valendo para mim. Então, eu comecei fazendo projetos voluntários. Depois dos projetos, eu também lembro que eu fiz uma palestra numa praça aqui em Goiânia, né? Para você que reclama aí que não tem você fazer sua palestra, para você começar. Eu comecei fazendo as minhas palestras dentro de um parque, né? No parque aqui de Goiânia, muito famoso. E assim foram, né? Construindo e começando as coisas até que eu cheguei nesse dia de ministrar a aula oficialmente, né? Recebendo para isso como professora para estar ali ajudando os alunos. E eu lembro que esse dia eu estava tão nervosa, estava muito nervosa. Estava nervosa porque eu tinha toda essa expectativa, né? Nossa, será que como é que vai ser, né? Como é que é esse negócio de ser professor e tal? E será que eu vou conseguir passar o conhecimento para os meus alunos? Será que eles vão sair daqui aprendendo? E quanto tempo que demora? Eram tantas perguntas, né? E isso me deixou muito ansiosa, muito nervosa antes de dar a aula. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser como um professor padrão, né? Padrão que eu tinha visto em algum lugar aí que o professor tinha que ser. Então eu comecei a pesquisar no YouTube, comecei a ver vídeos de professores e como que eles davam a aula. Como é que eles colocavam de voz deles, como que eles gesticulavam, se gesticulavam muito, se gesticulavam pouco. Comecei a perceber se eles faziam um contato visual, ou se eles xingavam ou não xingavam. Então, eu fui cada vez mais me fechando, me fechando, me fechando, e percebi, Luanda não podia fazer nada que ela queria, do jeito que ela queria na sala. Eu tinha que seguir ali um padrãozinho que eu mesmo criei na minha cabeça. E é isso que eu vejo que muitos alunos lá do curso de Como Falar em Público, de oratória, acabam fazendo. A gente acaba criando um padrãozinho na nossa cabeça, né, do que a gente viu, de que não, é porque um advogado ele tem que falar assim, assim, assado, é porque um professor de liderança tem que falar assim, assim, assado. E isso tudo, gente, foram coisas, né, que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, porque a gente viu algum vídeo, a gente viu, assistiu uma aula, e aí a gente começou a modelar nessa pessoa, que a gente achou muito bacana, né, a forma como ela trabalhava. Só que aí a gente começa a se fechar para o mundo, e se fechar mesmo, se fechar para a forma como você tem o seu estilo de se comunicar. E aí começa a perder a liberdade, né? Começa então a ficar na prisão, na verdade, da comunicação, que é o que muitos vivem hoje. Por que tem tanta gente que tem dificuldade em se comunicar hoje em dia? Porque vivem numa prisão que eles mesmos criaram de que eu não posso fazer tal coisa, porque eu tenho que melhorar minha voz, porque minha voz é isso, é aquilo. Eu lembro que teve uma aluna que ela não gravava stories de jeito nenhum, porque ela dizia que a voz dela era muito irritante, era muito ruim. E aí ela não gravava stories, a empresa dela, a cada dia que passava, ficava mais distante de obter o sucesso, porque como é que ela ia vender, como é que ela ia falar dos produtos dela. Então, ela não gravava stories e ficava naquela, né? Minha voz é feia, minha voz é estranha e ponto. Hoje, graças a Deus, ela se libertou disso, né? Ela
ela se permitiu mostrar para o mundo o que ela faz, como ela faz, o jeito que ela faz, e a voz dela não mudou. A voz dela continua a mesma. Só que ela aprendeu a entender, a aceitar essa parte dela. O que muitas vezes a gente não faz, né? A gente quer que a nossa voz seja. Eu gostaria que a minha voz fosse igual a de uma jornalista local, ou que minha voz fosse igual de uma apresentadora de televisão, mas não é. Às vezes a minha voz é chata, estridente, às vezes eu fico rouca, eu grito demais, sabe? Passo da conta. Mas essa sou eu, essas são as minhas emoções. Mas, enfim, no começo, lá em 2018, eu também fui essa pessoa muito tensa, muito rígida para me apresentar. E o resultado disso foi que, ao longo das aulas dos mestres que se passavam ali, e eu ia dando essas aulas de uma forma muito rígida, eu criava, né, cada vez mais esses elementos de rigidez na minha apresentação. O resultado foi que, no final de um ano, mais ou menos, eu acabei desenvolvendo o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu já falei aqui em algumas lives sobre esse transtorno, né? E o meu TOC, o meu transtorno obsessivo, era justamente ter esses pensamentos obsessivos que tinha que ser perfeita na hora que eu estivesse apresentando, que a minha voz tinha que ser XYZ, que a minha postura tinha que estar assim, assim, assado, que isso, que o meu cabelo, que a minha roupa, sabe? E aí acabava que perdia todo o glamour da mensagem que eu ia passar, que era o mais importante. Era o mais importante, era essa mensagem. Às vezes a gente fica tão encucado com a forma como vai ser apresentado, que a gente esquece do que vai ser apresentado, do como vai ser apresentado, e aí perde a essência, e aí acaba virando aquelas apresentações robóticas, né? De que a pessoa fica ali toda certinha, né? Ela não se movimenta, ela não faz nada, porque cada coisa que ela faz pode acabar com a apresentação dela, porque é isso que muitas pessoas que não conseguem hoje se comunicar pensam, que se eu fizer alguma coisa aqui fora dessa linha, acabou a minha apresentação. E aí, olha só o que pode gerar, né? Já falamos aqui um pouquinho das consequências. Se você continuar nutrindo esse pensamento cada vez mais aprisionador, cada vez mais fechado, que você não tem o direito, que você não pode se permitir errar uma palavra, ou ficar numa postura relaxada, ou gaguejar, ou ficar, sabe, procurando, pensando no que você está falando, se você não se permite fazer isso, cada vez mais você está se aprisionando na prisão que você mesmo criou, diante dos conceitos que você foi alimentando aí na sua mente. Entende? Que a gente mesmo que está criando essa prisão, né, interna. E aí eu criei essa prisão também. E eu aprendi da pior forma possível, né? Que é quando vem com a dor junto, quando vem com uma doença e tudo mais, que aí você começa a perceber que está na hora de você frear um pouco. Está na hora de você diminuir as expectativas em relação àquilo. Está na hora de você realinhar as expectativas daquilo. E eu tive que ter essa conversa comigo mesma, quando eu estava num nível de ansiedade, de estresse máximo, que aí eu tive que começar a fazer o tratamento do toque, porque eu não conseguia me concentrar mais para dar aula. Você já imaginou isso? Um professor que não consegue se concentrar para dar aula, porque ao invés de ele estar pensando no conteúdo, ele está pensando ali nas formas, nos trejeitos, em como as pessoas estão analisando ele, acaba perdendo até o foco do conteúdo. E aí, isso pode acontecer comigo, com qualquer outra pessoa, e é proveniente desses padrões rígidos que nós temos ao longo da nossa vida, principalmente para comunicação. E aí foi tudo isso que eu me lembrei quando essa minha aluna veio conversar comigo, Luanda,
é porque eu falo assim e eu não tenho um planejamento, eu não tenho essa pontuação que eu sigo, né, que as pessoas falam que tem que ter. Mas espera aí, você consegue falar hoje? Você consegue fazer uma apresentação? Então, qual é o problema de você não ter esse planejamento? Se você está conseguindo obter os resultados que você busca. Muitas vezes as pessoas elas estão conseguindo ter os resultados que elas estão buscando, mas ainda assim ficam querendo satisfazer uma pessoa, um terceiro, que ela nem sabe quais são os reais requisitos, as expectativas daquela pessoa. E aí passou muito tempo eu com esse problema do toque, né? Fiquei mais ou menos um ano aí em tratamento com o toque para retrabalhar esses meus pensamentos, trabalhar essa minha ansiedade antes de me apresentar. E olha que antes eu já tinha experiência prévia, como eu falei para vocês, né? Eu já tinha feito palestras em praça, já tinha dado aula no projeto voluntário nas escolas públicas, mas mesmo assim, eu ainda fiquei ansiosa e tensa, né? Então é possível, mesmo você não tenha nenhuma experiência em falar em público, e você que tem experiência em falar em público, né? Pode acontecer com qualquer um. A questão é como que a gente está trabalhando aí esses pensamentos que vêm antes de se comunicar. E aí eu tinha me esquecido o que, que eu fazia no ensino médio. Sabe aqueles trabalhos que o professor do ensino médio passa para a gente, para seminário, né? Seminário de biologia, eu lembro que tinha pra caramba. Tinha muito seminário, e aí você tinha que ir lá na frente falar. E esses seminários eu lembro que era super difícil, porque eram termos técnicos. E eu sempre tive dificuldade com termos, né, de lembrar o nome da célula tal e o nome do autor tal. Isso daí para mim era muito difícil, mas tinha que apresentar, né? Senão a gente não ganhava nota no final do semestre. Então, eu comecei a desenvolver lá no meu ensino médio uma técnica que era assim: Luanda, você sabe, você assistiu a aula, você prestou atenção na aula, fala o que você entendeu. É só isso. A apresentação é só você falar o que você entendeu, tá? Não precisa ficar presa ali naquele papelzinho, não precisa ficar presa em escrever alguma coisa no cartaz, né? Porque na minha época era uma cartolina que a gente colocava no quadro e aí colocando os conceitos lá, ia falando, olha, é assim, 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 assim. A gente apontando para a cartolina, não tinha esse negócio de slide, não. Isso daí foi agora, na época da faculdade, que eu peguei essa época do slide. Mas, enfim, era muita decoreba, né? E aí eu criei esse conceito, vamos dizer assim, para mim mesma, de que você já sabe tudo que você precisa saber. Vai lá e mostra, vai lá e faz, sabe? E aí, se der errado, deu. Você vai, apresenta, fala com o professor, mas se der certo, vamos experimentar. E aí eu tinha muito esse espírito na comunicação lá no meu ensino médio, quando adolescente, da experimentação. Vamos experimentar aqui, vamos ver como é que vai ser, né? Vamos tentar fazer uma piada disso para ver como as pessoas vão reagir. E aí eu fico nessa de experimentar para testar e ver o que funcionava e o que não funcionava. E eu tinha me esquecido disso justamente no momento em que eu mais precisei, que foi no momento em que eu comecei a dar as minhas aulas oficialmente, né? E aí ai, meu Deus, como é que eu pude esquecer um negócio desse? E a gente esquece, gente, os nossos aprendizados ao longo da vida. O que eu venho percebendo cada vez mais é que a gente tem que estar em constante lembrete desses aprendizados. Uma vez você aprende alguma coisa com a vida, mas daqui um pouquinho você está esquecido já. Então tem que anotar, tem que arrumar um mecanismo ali, anota na parede, prega na parede, coloca no fundo de tela do teu computador. Eu sou cheia desses avisos aí para mim, né? Aqui na minha frente tem um monte de post-it de aviso, ali também tem post-it. No fundo do meu celular tem uma tela que tem uma frase que me lembra um aprendizado. Aqui no fundo do meu computador também tem uma outra
lembra outra coisa. Então, eu fico criando aí esses mecanismos para me lembrar dos aprendizados que eu já tive. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas ficam procurando aprender uma coisa, aí, ok, esquece ela, e aí fica buscando um novo aprendizado. Você já tem o aprendizado, já está aí com você, você já sabe como e quando tem que fazer, só que aí fica buscando outra coisa, não é outra coisa, é isso aí mesmo que você já tem, é isso. E aí eu, né, precisava relembrar desse meu pensamento de quando eu estava lá no meu ensino médio, que comunicação é diversão, tem que ser divertido. Se não está se divertindo, se não está sendo gostoso, se não está sendo legal, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós, Homo sapiens, seres humanos, nós nascemos para nos comunicar. A gente já nasceu com essa habilidade, né? Muitos não têm voz, mas conseguem se comunicar de outras maneiras. Olha só, né, o tanto que é importante a gente entender que existem várias formas de se comunicar, não é só através da voz, mas também através da linguagem corporal, do meu contato visual, das minhas expressões faciais. Tudo isso vai influenciando na questão do tratamento ali da comunicação. E se você não está se divertindo com isso que é natural em você, que é como se fosse comer ou tomar banho, comer, por exemplo, você não come muito, claro, tem alguns casos que a gente tem que comer por obrigação, porque senão a gente morre, né? Morre desnutrido. Mas na maioria das vezes a gente come por quê? Quando? Em que situação? Para ter prazer. A gente come quando às vezes está reunindo aí, né? Agora no Natal, né? A galera se reúne para poder comer, ou reúne com a família, né? Agora não tanto por causa do distanciamento que a gente está fazendo, mas antes era assim. A gente vai comemorar um aniversário, aí já pensa em aonde que a gente vai comemorar, em qual restaurante para comer, para sentir aquele prazer. Então, comer é um processo natural nosso, tomar banho é um processo natural, e a gente procura fazer isso de uma maneira mais prazerosa, né? Tem gente que busca ter esse momento no banho também de relaxamento, de prazer, de descanso. Comunicação do mesmo jeito. Não é para ser uma obrigação, é para ser um prazer, uma diversão. Então, como é que a gente pode tornar isso mais divertido? É criando conceitos, é criando métodos, criando fórmulas, fechando, né, cada vez mais? Ou é você criando seus métodos baseado no que você já viu e no que você já conhece? Hoje eu estava assistindo uma live e aí uma das pessoas lá na live começou a falar uma frase que deu muito comigo e eu resolvi trazer aqui para vocês para que também conecte de alguma forma com vocês aí. A frase era assim: para você quebrar, você precisa conhecer as regras. Para você quebrar regras, você precisa conhecer as regras. Muitas vezes na comunicação, na oratória, a gente quer, tem muitos, né, que não querem seguir as regras, não querem ter o planejamento, não querem ter os pontos ali separados, ou as técnicas de organização de ideias, não querem seguir isso, mas eles nem conhecem, nem sabem como é que funciona a técnica. Então, antes de você querer quebrar a regra, primeiro entenda as regras. Então, você hoje sabe das técnicas de comunicação, sabe das técnicas de como se expressar melhor, de como organizar as ideias. Ok, depois que você aprendeu isso, que você aprendeu a fazer impostação vocal, que você aprendeu a gesticular de uma maneira adequada, ok, eu aprendi as regras. Agora eu posso escolher quais eu vou quebrar, porque eu faço o meu sentido, eu percebo o que faz sentido para mim. Quando eu me comunico hoje em dia, como professora de oratória, eu ensino isso para os meus alunos. A comunicação humanizada.
que você não é um robô, você é um ser humano que tem uma mensagem aí para transmitir para outras pessoas e que as pessoas elas estão muito mais interessadas na sua mensagem do que se você está seguindo a técnica X ou Y. Prova disso, gente, é que no nosso ensino médio, na nossa escola, a gente tinha basicamente dois tipos de professores. Aqueles que todo mundo dormia na aula e aqueles que todo mundo ficava prestando atenção na aula. Sempre tem aquele professor que faz a aula ficar interessante, faz a matéria ficar interessante. E por quê? Porque esse professor, pensa aí nesse professor seu que te tocou um dia, que marcou na sua história, e aí você começou a gostar da matéria. Eu lembro que eu odiava química, sabe? Eu odiava química. Mas eu tive professores tão importantes nessa área da química que eu passei a gostar de química. E na época de escolher o meu curso que eu ia fazer no vestibular, eu até cogitei fazer química, porque como eu queria dar aula, né? Queria fazer alguma coisa da área de licenciatura, eu pensei, poxa, eu posso ser professora de química também. Mas acabou que não fui, né? Eu não fui uma professora de química. Mas tudo isso porque, gente, eu tinha um professor de química que ele, sério, a aula dele era maluca, maluca, do tipo que ele se vestia de noiva e forjava ali um casamento, e ele fazia paródia fazia paródia das músicas relacionando com a parte da química. E ficava muito engraçado. Então, tudo isso, se você pegar um livro de oratória, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar termos técnicos, né? Que você tem que fazer o contato visual, que você não pode ultrapassar a linha da seriedade, que você não pode aumentar o seu tom de voz e nem falar muito baixo, que você tem que manter uma postura alinhada e adequada. Isso são as regras. Mas esse meu professor, por exemplo, ele nunca seguia nem essas regras. Ele não estava nem aí com a postura dele quando ele estava dando aula. E foi uma das melhores aulas que eu assisti em todo o meu ensino médio. E foi o que me mudou, o que fez eu me apaixonar e aprender de fato aquilo que ele estava me ensinando. E o que é basicamente a nossa comunicação? A gente quer passar alguma coisa que está na nossa mente para a mente da outra pessoa, tornar comum. E aí você espera tornar algo comum sem conexão, sem fazer a pessoa se sentir emocionada de alguma forma, conectar com alguma emoção ali naquele momento? Não vai acontecer. Tá vendo que a gente está indo por um caminho totalmente contrário da comunicação, né? Por isso que eu sou totalmente contra aqueles professores que ainda usam a forma, o mecanismo de trabalhar a oratória de uma maneira arcaica. Eu acho que ainda é muito arcaico. Que é você tem que manter o tom de voz assim, você tem que isso, você tem que aquilo. Você não tem que nada, na verdade. Você tem que ver o que é melhor para você, o seu tom de voz. Como eu disse anteriormente, é importante você conhecer as regras para você depois quebrar, mas você saber por que está quebrando, aonde está quebrando e o que isso vai ocasionar lá na frente. Isso é saber quebrar regras de uma forma estratégica consciente. Agora, a pessoa que não sabe nem o que ela está fazendo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por isso que nas minhas aulas, sim, eu passo para os meus alunos as técnicas vocais, de aquecimento, de entonação vocal, de movimento corporal, de gesticulação, técnica para organizar os pensamentos. Eles aprendem várias técnicas. Mas, ao sair ali, eu sempre motivo eles a falarem do jeito que faz sentido para eles. Eu lembrei aqui de uma outra história, né, de uma advogada que eu estava no curso de oratória, eu acho. Aí ela falou assim: "Nossa, mas eu tenho um estilo assim mais diferente, sabe? Eu gosto de falar
de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Eu gosto de me vestir também de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mas pregam que o advogado ele precisa estar de terno e gravata, que o advogado ele precisa ser sério, não pode falar, não pode fazer gracinha. E também tinha um médico, né, que eu também estava na sala, e ele falava mais ou menos isso também, né, que não, que é médico tem que falar desse jeito, não pode usar esses termos, não pode sorrir, não pode isso, não pode aquilo, cheio de regras que criaram ali uma prisão na comunicação dessa pessoa, e ela não podia respirar. Imagina se esse tipo de comunicação cheio dessas regras que não fazem sentido para você, você começar a querer segui-las. Vai ser divertido a comunicação? Você vai querer passar aí 40 minutos falando com alguém? Vai querer fazer uma palestra para alguém? Vai sentir prazer com isso? Não vai sentir. Por que que não vai? Porque tá dispendioso, tá chato. Entende aqui quando eu falo para você colocar o seu eu, a sua forma de se comunicar? E aí a gente fica pensando, o que que o fulano vai falar? O que que o ciclano vai falar? O que que ele vai pensar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? E a gente acaba que tá vivendo um mundo e você pensa que tá todo mundo olhando para você. Você pensa que você é o holofote do mundo, que tá todo mundo parado, prestando atenção no que você tá falando, do jeito que você tá falando. E a gente percebe que não. Você está vivendo, você está se enganando, né? Você está vivendo uma mentira falando isso para você. Por quê? Porque aí na sua casa você é muito importante, né? A sua mãe presta atenção em você, o seu irmão, o seu marido. Aí você vai no seu bairro e você vai no seu supermercado, você conhece a pessoa que está no caixa do supermercado, você conhece as pessoas. Então você passa a ter essa visão de que você é especial, você está sendo visto e qualquer coisinha que você faça fora, você vai ser reparado. Mas, na verdade, o que que acontece? As pessoas estão ali buscando informação para elas. No fundo, elas não estão nem aí na forma como você se apresenta. Elas não estão prestando na forma da sua gesticulação, do seu tom de voz, da sua voz em si, elas não estão prestando atenção nisso. Elas estão prestando atenção na sua mensagem e se essa mensagem faz sentido ou não para elas. Percebe, então, que quando foca demais nesses outros elementos e esquece da mensagem, não vai fazer sentido para elas? Não vai fazer sentido a sua comunicação para elas? Por isso que é importante a gente ver e perceber que, sim, eu sou importante, eu tenho uma certa relevância aqui no mundo, mas eu não sou tão importante assim. Né? Se eu for olhar para o mundo todo, para as pessoas que estão aí vivendo no mundo, eu sou um grão de areia, como dizia o Renato Russo, né? Sou um grão de areia na vastidão desse mundo. Mas eu sou esse grãozinho de areia que se conecta e faz todo esse mundo funcionar. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho nenhuma importância, né, que eu sou um mero mortal no meio de vários, ao mesmo tempo que eu tenho essa visão, eu também tenho a visão de que eu sou esse mero mortal, mas que eu tenho um pedacinho que é importante. Eu fazer a minha parte. Quando a gente começa a entender isso, é quando a gente percebe que eu preciso fazer a minha parte falando, comunicando aquilo que faz para mim. Eu preciso fazer a minha parte falando mais, me comunicando mais, seja em palestra, seja em reunião, seja com os amigos, né? Você que tem dificuldade de falar com os amigos, não importa. Eu tenho essa parcela de responsabilidade com o universo de deixar aí a minha mensagem. Hoje eu fiz um post falando, né, que
Eu odeio o Globo Esporte, estava lá na tela. Eu odeio o Globo Esporte. Que foi, na verdade, um que eu vi lá no Reddit, e a pessoa estava falando isso, eu achei assim genial. Putz, que coragem, né? Chegar e fala logo, né? Eu odeio isso e tal, tal, eu odeio por causa disso. É um baita de um posicionamento, né, que a pessoa fez. E que aí depois vieram várias pessoas, até onde eu tinha visto, tinha 54 comentários de pessoas falando, eu odeio mesmo, por isso, por isso, por isso, e blá, 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 blá. E o que eu entendi daquilo e observei foi que quando a gente começa a colocar a nossa comunicação, a dar voz à nossa comunicação, à nossa opinião, ao que a gente pensa, ao que a gente verdadeiramente sente em relação a algo, quando a gente faz isso, aparecem pessoas ali que também pensam parecido, e aparecem pessoas que pensam diferente, mas que têm a oportunidade de conhecer um pensamento novo. O que seria do mundo se todo mundo pensasse igual? O que seria? Não ia ser nada. Nós temos todo esse processo de evolução, de criação, de inovação por conta disso, porque eu penso de uma forma e você pensa de outra, e eu quero ouvir de forma. Eu estava falando esses dias, né, em sala, que sabe essas palestras caríssimas que a gente vê aí, de 20 mil, 30 mil reais que um palestrante recebe? E aí você vai ver o tema dele. Muitas vezes é um tema comum, é um tema que muitas pessoas já falaram, mas por que a gente quer ver essa pessoa falando? A gente paga 20 mil reais, vou menos aí, né? Vamos ver que tem, o pessoal do stand-up comedy, que é uma forma de comunicação e é uma forma de apresentação, de palestra. Se a gente for pegar aí, quanto que você gasta para ir num show de stand-up comedy? Tem shows aí que vá até 500 reais. E aí, por que você prefere pagar 500 reais num show, por exemplo, do Whindersson Nunes, do que num show do Jagi Jojajó? Porque o Whindersson Nunes, ele tem o estilo dele, ele tem o jeito dele, a forma de se comunicar é o estilo dele. E as pessoas, elas pagam não só para ouvir as piadas, mas elas pagam para ver como o Whindersson vai falar sobre aquelas piadas. Porque se você for pensar, as piadas do Whindersson não são assim inovadoras, diferentes. Muitas vezes são coisas que a gente já sabe, a gente já conhece, mas porque se tornam engraçadas pelo jeito como ele a interpreta. E aí, de novo, entra o tema que a gente está falando aqui hoje, que é a liberdade de você ser você mesmo na sua comunicação. O sucesso que ele conseguiu foi justamente por conta dele se permitir a ser essa pessoa. Se eu pudesse deixar aqui uma mensagem final para vocês, se eu pudesse deixar aí na sua cabecinha, gravado, uma mensagem final para você começar o ano de uma forma diferente, começar o ano que vem agora, porque essa é a última live nossa do ano, começar o ano que vem com uma perspectiva diferente de comunicação, né? De que comunicação pode ser divertido, sim, e começar a se colocar em situações que você vai ter que se comunicar mais, a, a, a frase, o pensamento que eu gostaria de deixar para vocês é que comunicação está intimamente ligado à personalidade. Quanto mais você é natural, é espontâneo na sua comunicação, mais você consegue cativar pessoas, mais você consegue transmitir emoções para as pessoas, mais você consegue fazer elas gravarem coisas nas mentes delas, que é isso que a gente quer. Mas aí a gente fica indo para o caminho inverso, que eu vou ser rígido, eu vou ser tenso, eu vou seguir um padrão que me colocaram. Não é por aí.
Eu tive que aprender isso na prática, gente. Eu, professora de oratória, de comunicação, tive que, para vocês verem que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer. Se a gente não prestar atenção, se a gente estiver lento. Então, que vocês estejam, a partir de hoje, dessa live, desse vídeo, que você esteja, a partir de hoje, atento que a comunicação ela tem a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. O que você está colocando hoje na sua comunicação que é do seu jeito? E outra, conheça as regras para depois quebrar. Que regras que você conhece hoje de comunicação? Que técnicas que você conhece hoje de comunicação? Depois que você passa a conhecer isso, como é que você pode mudar esse mecanismo e personalizar ele? Trazer para o seu jeito, para a forma como você acredita. Você pode ter certeza que depois que você trouxer a sua comunicação para o seu estilo, para quem você é, para o que você verdadeiramente acredita, isso vai fazer muito mais sim, a comunicação, ela vai se tornar muito mais leve. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês aqui do Instagram, aqui do YouTube, que vocês possam refletir nesse final de ano, né, que não foi um ano fácil, foi um ano de mudanças, e aproveitando essas mudanças, né, esse tanto de coisa que aconteceu aí, que deu um rebuliço na gente, aproveitando tudo isso, por que você não começa esse ano de 2021 com um olhar diferente para a comunicação em si? Porque comunicação é uma das habilidades que você vai ter que levar aí para a vida inteira, né? Em todo momento a gente precisa da comunicação. Não só para quem vai fazer palestra no trabalho, na família. Hoje os problemas que tem de relacionamento é o quê? São de comunicação, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, o Breno tá falando que quer isso na comunicação dele. Exatamente. É trazer essa personalidade, né, Breno? Então, que você possa fazer isso esse ano. É isso que eu desejo para você em 2021. A gente se vê ano que vem com mais conteúdo de comunicação, com mais conteúdo de carreira aqui no nosso Instagram, aqui no nosso canal do YouTube. E se você tiver alguma sugestão, inclusive teve uma pessoa na live passada que deu uma sugestão, só que aí ela ficou de me mandar no inbox e não me mandou a sugestão da live, e eu acabei esquecendo. Então, pessoa, por favor, se você estiver aí me assistindo, coloca a sua sugestão lá no inbox do que era que você tinha me pedido para eu falar na live. Acho que era alguma coisa de ansiedade, eu não me lembro o que é. Tá? Então, se você tem alguma sugestão, alguma ideia, algum assunto que você tem dificuldade, tanto na comunicação quanto na área de carreira, pode me mandar. E aí a gente combina de fazer uma conversa boa como essa, que tem aqui todo domingo às 7h19 da noite. Para você também, grande beijo. Obrigada por terem me assistido até agora, até o finalzinho. E que você tenha um excelente 2021. Até mais. Que vocês aí também do YouTube tenham um excelente 2021. Beijo para vocês. Tchau, tchau.